Hoje é 12 de julho, não é 22 de julho. Ontem eu falei que era 21, era 11, né? O velhinho tá ruim. Pois é, mas então, 12 de julho, eu quero aproveitar aqui que minha irmã, Nicéia Meripinto, de vez em quando dá umas lidas, quando eu não tenho tempo de ler os comentários a respeito desses vídeos, e aí descobriu lá o Jaris Pereira, de Goiânia, pedindo que eu mandasse um abraço para Goiânia. Alô, Goiânia, aquele abraço. Bom, e aí, hoje, vamos começar tratando aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por quem eu não tenho assim a mais deslavada simpatia, todo mundo sabe disso, né? Mas ontem, sábado 11, ele disse que o Exército está se associando a um genocídio ao se referir à crise sanitária por causa da pandemia causada pela Covid-19, originada pelo contágio do vírus chinês, o coronavírus. Pois bem, ele disse que no meio da crise de pandemia, nós estamos com o Ministério, sem um titular no Ministério da Saúde, técnico, médico, e numa videoconferência para a revista Isto É, ele lembrou que estamos há 55 dias, hoje 56, sem o ministro da Saúde. O general Eduardo Pazuello assumiu interinamente a pasta, depois que o ministro Nelson Teich, um oncologista, que também é empresário na área de saúde, que por sua vez substituiu um sanitarista, o doutor Luiz Henrique Mandetta, pediu demissão, o Teich, em 15 de maio. É a primeira vez, desde 1953, que o Ministério fica tanto tempo sem um titular, quando Antônio Balbino, o famoso político baiano, comandou de agosto a dezembro a pasta interinamente, enquanto também era chefe do Ministério da Educação. As duas pastas haviam acabado de se separar. Segundo o Gilmar Mendes, não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer. A estratégia é tirar o protagonismo do governo federal e atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isto é péssimo para a imagem das Forças Armadas, é preciso dizer isso de uma maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Apesar de eu ter muitas críticas a fazer sobre a atuação de Gilmar Mendes, quero dizer que essas palavras são de uma profunda coragem e de uma grandeza e de uma clarevidência evidente. A resposta do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, é simplesmente ridícula. Uma nota enorme, fazendo um relatório absolutamente sem sentido sobre a atividade do Exército no combate à pandemia, esquecendo o fato fundamental, que é o desprezo que até agora o presidente Jair Bolsonaro tem dedicado a essa doença, mesmo se dizendo contagiado por ela. O jornalista Hélio Doyle, por exemplo, duvida muito disso, e eu prefiro confiar no Hélio Doyle a confiar no Jair Bolsonaro, e muito menos ao ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, que lá no começo de 2019, assim que o Bolsonaro assumiu, e ele assumiu o Ministério da Defesa, ele disse que as milícias do Rio, da periferia do Rio, começaram assim, para o bem, para o bem. Aí depois se transformaram em grupos armados. É uma declaração estúpida, completamente desconectada da realidade e pode ser integrada ao conjunto das chamadas notícias falsas. Fake news é uma demonstração que esse general, que também se comportou de maneira absolutamente fora da conformidade com o seu cargo, quando acompanhou Jair Bolsonaro no helicóptero sobrevoando manifestações contra o Estado Democrático de Direito, que as Forças Armadas têm a obrigação de respeitar e de defender, segundo a Constituição da República. Até hoje não deu uma explicação para isso, a não ser dizer que foi para cuidar da segurança, que é um assunto de outro general da reserva, o general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno foi então, inclusive, desmoralizado pelo próprio colega, que disse ali, de vias indiretas, que o serviço dele não estava à altura e que, por isso, foi preciso substituí-lo lá naquele helicóptero, num sobrevoo absolutamente em desconformidade com o Estado de Direito em que vivemos. Outra notícia que eu tenho a comentar neste domingo, 12 de julho, é a respeito do ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União. Eu conheço o ministro Vital do Rego praticamente quando nós éramos crianças. O meu pai era amigo do pai dele, que era deputado, Vital do Rego, foi secretário, e o ministro agora é ministro do Tribunal de Contas da União e determinou, na sexta-feira 10,
que o governo Jair Bolsonaro cesse imediatamente a destinação de recursos de publicidade para sites e canais que promovem atividades ilegais ou cujo conteúdo não tenha relação com o público-alvo de suas campanhas. O Vital, que mantém correspondência comigo por e-mail, me mandou o seu ofício, e desse ofício eu retirei dessa mensagem que ele me mandou por e-mail. Eu retirei basicamente os motivos, as razões pelas quais ele tomou essa atitude. A decisão de caráter cautelar preventivo foi tomada depois que a Folha revelou, em maio, que a verba oficial de propaganda da reforma da Previdência irrigou sites e canais na internet de jogo de bicho, em russo e infantis. As informações constam de planilha da antiga Secretaria de Comunicação da Presidência da República, agora a SECOM, agora é abrigada no recriado Ministério das Comunicações, cujo ministro é o genro do Silvio Santos, o Fábio Faria, que acaba de fazer uma declaração espantosa, né? Que a Mata Amazônia ocupa 70% da floresta atlântica, né? A floresta atlântica é banhada pelo Atlântico, a Amazônia pelo rio Amazonas, e o ministro das Comunicações não tem condições de comunicar nada, porque é um absoluto ignorante em geografia, em Brasil. É um cara, mais um desocupado que o Bolsonaro põe para acompanhá-lo na desocupação lá no governo federal, né? O sistema, o Vital anota, né? Pelo sistema, o anunciante escolhe que público quer atingir, em que tipo de veículos quer que sua campanha apareça e quais as palavras-chave devem ser vetadas. Então, o Google distribui a propaganda para quem cumpre os critérios estabelecidos pelo cliente. O montante pago pelo governo é dividido entre o Google e o site ou o canal que recebeu a propaganda. Segundo as planilhas da SECOM, de acordo com o que me escreveu o Vitalzinho do Rego, dos 20 canais de YouTube que mais veicularam impressões, ou seja, anúncios da campanha da nova Previdência no período reportado, 6 de junho a 13 de julho do ano passado e 11 a 21 de agosto de 2019 também. 14 são primordialmente destinados ao público infanto-juvenil, como Turma da Mônica e o Planeta Gêmeas. Um dos mais contemplados com publicidade foi o Get Movies, voltado para crianças e 100% em russo. Ao todo foram 101.532 anúncios. Outra publicação que recebeu volume considerável de propaganda, 319.082 inserções, foi o Resultados do Bicho em Tempo Real. O jogo do bicho é ilegal no Brasil, não chega a ser um crime, é uma contravenção. Então, o anunciante está financiando a contravenção, a atividade dos bicheiros no Brasil. Além de proibir novos gastos, Vitalzinho determinou que a pasta se explique em 15 dias sobre as despesas. Esse assunto é muito grave, o Vital está fazendo muito bem em chamar a atenção para isso, em proibir. O Tribunal de Contas está cumprindo o seu dever e eu espero que o Tribunal de Contas se reúna e, sob a atenção do Vital e de outros ministros, como o Bruno Dantas, que é muito bom também nisso, ele acabe com essa farra de pegar dinheiro público para divulgar o governo em sites infantis, em russo, e promovendo o jogo do bicho, que é uma contravenção penal. Eu quero também aproveitar aqui, nesse meu encontro dominical com você, para citar um texto de uma queridíssima amiga minha, uma produtora cultural, que tem uma espécie de restaurante, espaço cultural, a República, lá perto do Pelourinho, no centro de Salvador, a minha querida amiga Aninha Franco, que ele comparou o Brasil atual com o ornitorrinco, um animal que, de certa forma, deforma, né, as formas naturais de um mamífero, e ela compara com o desgoverno que nós estamos vivendo, quando ela diz que não é uma república, não é uma monarquia absolutista, nem muito menos uma anarquia. Muita gente acha, isso é uma anarquia, é uma anomia, nós não temos... Ao contrário, é um governo autoritário, de extrema direita, com tintas
fascistoides, eu não diria fascistas, porque seria, digamos, um pouco inexato, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista sociológico, ou nazistoide, como muitos acham, que há muitas inspirações no fascismo e no nazismo, principalmente nos passeios a cavalo, o passeio a cavalo que o Bolsonaro deu num cavalo da PM lá no Distrito Federal, numa manifestação para fechar o Supremo Tribunal Federal e para fechar também a Câmara dos Deputados, ou seja, instituições da República, instituições que representam o povo e contra as quais o presidente, mesmo tendo sido eleito, não tem autorização constitucional para agir. Aninha pergunta o seguinte: o Brasil é uma anarquia, então? De jeito nenhum. Anarquia é um sistema de autogoverno que, desconfio, o Brasil jamais conquistará. Teocracia? Também não. Apesar de dizer que gere o Rio de Janeiro com Deus, Crivella é um caso isolado. Quando ele se elegeu, transferiu o livro Plano de Poder, de Edir Macedo, da estante de prosa mística para Brasil Poder. Mas Crivella se reelegerá? Pois é, o Brasil não pode ser chamado de um país republicano, monárquico, anárquico, teocrático. É bom lembrar também, e a Aninha não esqueceu isso no texto, mas eu já selecionei só essa parte final, que ela não se refere a isso, que o Bolsonaro também usa Deus como uma inspiração, né? O Brasil, antes de tudo, Deus acima de todos. Na verdade, o sistema brasileiro não é teocrático, nem respeita Deus. Deus é amor. E o que a família Bolsonaro mais propugna é o ódio. Tanto que tem um gabinete do ódio que acabou de ter sido cancelado pelo YouTube. O YouTube cancelou canais que simplesmente disseminam ódio. Só que não cancelou todos os sinais. Hoje mesmo eu já vi sinais claros de robôs me atacando. Esses ataques não me atingem em nada, não mudam a minha vida, mas não é agradável receber, mas também eu estou acostumado a isso. Eu passei 40 anos sofrendo esse tipo de assédio e de violência dos petistas que eu combati e que acompanhei, inclusive, quando se descobriu que Lula não passava de um corrupto, né, de um grande corrupto lavador de dinheiro. Pois bem, mas voltando ao texto brilhante de minha amiga Aninha Franco, que país é o Brasil? É um país ornitorrinco, que, como aquele mamífero que desafia as leis da natureza, desafia as leis dos políticos. Pois bem, dentro dessa linha, primeiro eu gostaria de dizer que não existe ala ideológica. Não existe. Fala-se muito na ala ideológica, no guru da Virgínia, mas nem o cara da Virgínia, que é um horoscopista profissional, é um guru, nem se ele tem uma ideologia. Ideologia pode ser boa, pode ser ruim, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser fascista, nazista, comunista, democrática. Mas não tem nada a ver com ideologia. Trata-se apenas da ocupação do poder de uma forma autoritária para impor de forma violenta, de forma truculenta, assassinando reputações e promovendo os próprios governantes, né, com loas descabidas, o que não tem nada a ver com ideologia. Mas voltando aqui em 2 twitters, o presidente Jair Bolsonaro acaba de defender 4 comunicadores, 4 youtubers, que ele define como conservadores e liberais. Caio Coppola, Rodrigo Constantino, Leandro Narlock e Luiz Ernesto Lacombe. Esses youtubers, segundo ele denunciou, estão sendo perseguidos pela ordem esquerdista que comanda os meios de comunicação, os veículos de comunicação no Brasil e também os ditames do YouTube que ela agora, depois de ter usado na campanha, depois de ter usado em 1 ano e meio de governo, ela agora execra, chamando de censor, porque removeu do ar as mentiras, as injúrias, as calúnias, os excessos positivos em relação ao governo
de canais. Eu não vou falar mais nisso, porque isso já está no ar desde ontem. Eu fiz um vídeo falando nisso e também lembrando que nós temos processos contra o Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional existe uma comissão parlamentar mista de inquérito a respeito desse assunto que chamam de fake news. Não é fake news, não, é mentira! Mentira, calúnia, injúria. Aliás, eu também não quero passar por mentiroso, tenho que registrar que meu amigo, o Benedito Aguiar, que foi reitor do Mackenzie, achou que eu exagerei quando eu disse que o Mackenzie saiu da extrema-direita para a esquerda, sob as bênçãos do PT. Ele garante que não, que ele nunca foi petista, tanto que está lá na presidência da CAPES, no Ministério da Educação, e chegou a ser, digamos, sondado, não foi nem sondado, chegou a ser lembrado para o Ministério da Educação, do qual entrou o antecessor dele, que foi vice-reitor lá, o Milton Ribeiro. Bom, falava-se na época também que a Faculdade de Direito, depois que o Cláudio Lemos deixou de ser reitor lá do Mackenzie, tinha o diretor José Francisco Siqueira Neto, que não era petista de carteirinha, mas tinha, digamos, uma ideologia esquerdista que chamava atenção, porque o Mackenzie sempre foi uma instituição de direita, tanto que combatia, na época da ditadura, o pessoal da esquerda, do Zé Disseu, em frente, ali na rua Maria Antônia, onde funcionava a FEFELESTE, a Faculdade de Ciências Humanas. A minha diretora, Isabel, está me chamando a atenção que o meu tempo acabou. O jogo está lá. E o jogo está rolando, tá. Eu vou ver agora o Fla-Flu e você... amanhã voltarei. Hoje eu gravei Fora do Comum, porque eu fiquei 3 dias fora do ar e estou aqui até amanhã, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.